A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o professor André, professor auxiliar na classe dos novos convertidos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do bairro do Farol. E é um prazer mais uma vez estarmos reunidos para juntos estudarmos a Santa Palavra de Deus. Vamos fazer uma oração apresentando ao nosso Pai Celeste este momento de estudo. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esta oportunidade a nós concedida para juntos estarmos estudando a Tua Santa Palavra. Senhor, te peço pela nossa igreja, pela nossa congregação, por nossos pastores, por nossa classe, por cada aluno, seus familiares. Fica conosco, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje estudaremos a última lição do nosso curso de consolidação da fé. Na ocasião, estaremos estudando sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. Lição de número 7, que tem por título A Maravilhosa Presença do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Ele é Deus, uma força, uma energia. Qual a sua missão? Qual a sua obra? Na lição de hoje, vamos buscar respostas para essas perguntas, esses questionamentos. E vamos começar analisando alguns versículos no Evangelho de João. Interessante, amados, que a partir do final do capítulo 13 do Evangelho de João até o capítulo 17, Jesus começa a ministrar as suas últimas instruções aos seus discípulos, revelando-lhes o seu iminente retorno ao céu. E dentre as muitas promessas que Jesus fez nessa sua aula final, Jesus garantiu que não deixaria os seus discípulos órfãos. Jesus garantiu que não deixaria a sua igreja sem um consolador, mas que o Pai enviaria outro. Nós encontramos isso em João capítulo 14, verso 16. Nos diz as Escrituras: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Aqui nós já encontramos uma atribuição do Espírito Santo. Um dos nomes do Espírito Santo, que é o Consolador. E esse nome já explicita qual a sua missão. A missão de consolar, de confortar, de aliviar dores, para que fique convosco para sempre. Amém? João capítulo 14, verso 17, Jesus continua falando a respeito do Espírito. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. No versículo 17, Jesus começa a revelar qualidades inerentes à pessoa do Espírito Santo. Jesus o denomina de Espírito de verdade, aquele que é verdadeiro, íntegro, original, que o mundo não pode receber. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro quando escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Abra sua Bíblia na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Nós encontramos escrito: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Aí Paulo reforça, inspirado pelo Espírito Santo: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. O mundo precisa ver para crer. Estão lembrados do discípulo Tomé? Tomé precisou ver para crer. Mas Jesus disse a Tomé: Tomé, porque vistes, crestes? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas que irão crer. Aí Jesus continua: mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Nós conhecemos o Espírito Santo, mesmo sem vê-lo. Amém? João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus se manifesta a nós nesses últimos dias através da pessoa do Espírito Santo de Deus. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus chama agora o Espírito de Espírito Santo. Cada nome da terceira pessoa da Trindade encontrado na Bíblia nos revela a sua personalidade, sua obra, sua essência, sua missão. A santidade é um dos atributos comunicáveis de Deus, compartilhado conosco, com a igreja. Deus cobra de nós a santidade. Deus é santo, Jesus é santo e o Espírito é santo. Outra coisa que nós aprendemos nesse versículo 26, que o Espírito Santo é o nosso professor, ajudador. Ele nos ensinará e nos fará lembrar de tudo quanto Jesus nos disse. Amém? Vamos em frente. Ainda no Evangelho de João, agora no capítulo 16. Abra sua Bíblia. No capítulo 16 de João, nós vamos ler alguns versículos, a começar do versículo 7, certo? Mas abra a sua Bíblia. Versículo 7 do capítulo 16 de João. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Jesus está dizendo que ele precisava retornar ao Pai para que o Consolador viesse a nós. Agora vamos para o versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. No versículo 8 encontramos 3 obras realizadas pelo Espírito Santo. Jesus explica o versículo 8 a partir do versículo 9, quando diz: do pecado, porque não creem em mim. Abra sua Bíblia e leia o versículo 9. Jesus começa a explicar o versículo 8. Do pecado, porque não creem em mim. Se o homem não se percebe, não se enxerga, não se vê como um pecador, logo não precisa de um Salvador. A missão do Espírito Santo é convencer o homem e o mundo do pecado. A Bíblia assevera que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme
a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 23. É o Espírito Santo que convence o homem da sua condição pecaminosa, do seu estado de depravação total. Amém? O Espírito Santo apresenta ao homem pecador a justiça de Deus. Ele convencerá o mundo do pecado e da justiça. O Espírito Santo apresenta ao homem pecador a justiça de Deus. No versículo 10, continue acompanhando a leitura na sua Bíblia, Jesus declara: da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Para Jesus voltar para o Pai, antes era necessário ele passar pela cruz. Na cruz, a justiça de Deus foi consumada. Através de Jesus, somos justificados. A justiça de Deus não nos alcança mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Como está escrito em Romanos capítulo 5, verso 1. Abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 5, verso 1. Nos diz assim a palavra: sendo, pois, justificados pela fé, sendo, pois, tornados justos pela fé. Isso é obra de Deus. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, que somos convencidos pelo Espírito Santo, que somos pecadores e que há uma justiça de Deus e que nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós somos justificados. Nos tornamos justos através dos méritos de Cristo. E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E quem opera em nós o convencimento dessa justiça é o Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo nos convence da justiça de Deus. Oh, glória! E também nos convence do juízo. No verso 11, Jesus explica esse contexto quando diz que o príncipe deste mundo já está julgado. Satanás e os seus anjos já estão julgados. Em João, capítulo 3, verso 18, Jesus nos adverte. Nos diz assim: quem crê nele não é condenado. Quem crê no Filho não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O Espírito Santo nos convence que haverá um juízo, que haverá uma condenação, que haverá uma sentença. Ele nos convence do pecado. Ele nos apresenta a justiça de Deus e nos convence que haverá um juízo. Amém? Glória a Jesus. Vamos em frente. João capítulo 16, ainda verso 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Uma das missões do Espírito Santo hoje, no contexto em que vivemos, é glorificar a Jesus. Qualquer ação, qualquer manifestação que não glorifique a Jesus, não é o Espírito Santo que está agindo. Toda a ação do Espírito Santo glorifica a Jesus. Amém? E o verso 13 nos diz assim: mas quando ele vier, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Mas quando vier aquele que é verdadeiro, que é íntegro, o original,
Ele vos guiará em toda a verdade. Onde tem mentira, ali não está o Espírito Santo de Deus. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? A personalidade do Espírito Santo. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como um ser dotado de personalidade. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo se entristece, que ele intercede por nós, que ele geme com gemidos inexprimíveis, que ele sonda os corações. E todas essas manifestações são inerentes a um ser com personalidade, com inteligência, dotado de emoção, dotado de vontade, autoconsciência e autodeterminação. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como um ser dotado de personalidade, isto é, que possui ou contém em si mesmo os elementos de existência pessoal em contraste com a existência impessoal. Ele possui atributos divinos, como eternidade, onipresença, onipotência e onisciência. O Espírito Santo existe de eternidade em eternidade. Ele é onipresente e está em todo lugar. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. Ele é onisciente, ele detém todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a ciência. Esses atributos são os atributos incomunicáveis de Deus. Só possui esses atributos a divindade, inerentes à divindade. Então, concluímos que o Espírito Santo é Deus. Ele integra a Trindade Santa. Amém? A missão do Espírito Santo. Jesus promete aos seus discípulos um Consolador que, habitando neles, os ajudaria a lembrar o que ele tinha ensinado e guiaria os seus discípulos em toda a verdade. Também afirmou que, mesmo indo para junto do Pai, iria se manifestar através da pessoa do Espírito Santo na vida daqueles que o amasse e guardasse os seus mandamentos. Após a experiência que nos leva à salvação, quando a partir da fé em nossos corações entregamos nossas vidas a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Deus vem ao nosso encontro com a presença do Consolador. Neste momento, recebemos o Espírito Santo para habitar em nós como um selo e um penhor providenciado por Deus. Selo e penhor. O Espírito Santo é o selo de Deus sobre o seu povo, a sua reivindicação sobre nós como pertencentes a Ele. Leamos em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, versículo 13 e 14. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Encontramos o seguinte texto: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, marcados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Queridos, é como um fazendeiro que sela, que marca seu rebanho. E mesmo que o seu gado, que o seu rebanho se misture com o gado estranho, ele conhece o seu rebanho, o seu gado, pelo seu selo, pela sua marca. E o Espírito Santo é o selo
é a marca que garante que somos propriedade de Deus. Ele é o penhor, ele é a garantia da nossa herança. Ele foi nos dado como garantia da herança que haveremos de receber no céu. Oh, glória! O apóstolo Paulo deixa isso bem claro em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo, da carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos fazer essa leitura. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois povo de propriedade exclusiva de Deus, selados, marcados pelo Espírito Santo, que é o nosso penhor, que é o penhor da nossa herança. É a garantia que haveremos de receber uma herança no céu. Oh, aleluia! Glória a Deus. A obra do Espírito Santo no crente. O Espírito Santo atua no crente regenerando-o. Nós encontramos isso em João, capítulo 3, versículos 3, do versículo 3 ao 6. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor. Jesus estava aqui tendo uma conversa, um diálogo com Nicodemos. Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar à barriga da sua mãe e nascer outra vez? Disse Jesus: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. O Espírito Santo atua, opera na regeneração do crente, criando nele, fazendo nascer nele, brotar nesse crente, neste servo, neste salvo, uma natureza espiritual. Vamos em frente. O Espírito Santo atua batizando-o no corpo de Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 32 ao 34, nós encontramos isso. João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. João, o Batista, está se referindo aqui ao batismo de Jesus, quando ele viu o Espírito Santo descer do céu como a pomba e pairar e parar sobre Jesus. Eu não sabia quem ele era, ele está se referindo aqui a Jesus, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi isso e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. O Espírito Santo opera no crente, batizando-o no corpo de Cristo. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. Amém? Jesus é o nosso grande batizador. É Ele quem nos batiza com o Espírito Santo. Glória a Jesus. O Espírito Santo opera no crente habitando nele.
Nós encontramos isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, onde lemos: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Nosso corpo é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. O Espírito Santo habita em nós. Glória a Jesus. O Espírito Santo opera libertando o crente da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 2. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Estão lembrados que Jesus disse que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e da morte. O Espírito de Deus que nos trouxe vida por estarmos unidos com Jesus Cristo, com Cristo Jesus, livrou-nos da lei do pecado e da morte. Glórias a Jesus. O batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, anunciado por Jesus, é uma experiência fundamental que todo cristão precisa buscar. Trata-se de um revestimento de poder para fortalecer e capacitar o crente para o trabalho na obra do Senhor. Para buscar o batismo com o Espírito Santo, o ponto de partida é crer na promessa. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Vamos ler os versículos 38 e 39. Livro de Atos, capítulo 2, versículos 38 e 39. Vamos ler? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse discurso de Pedro foi no dia de Pentecostes. A multidão ficou espantada pelo barulho, por escutar aquele grupo de discípulos falando nas suas próprias línguas. No período da Páscoa, as pessoas iam a Jerusalém das diversas partes do mundo antigo para cultuar. E no dia de Pentecostes, eles passaram a ouvir os discípulos a falar na língua nativa deles. E eles ficaram abismados. E o apóstolo Pedro diz categoricamente: e recebereis, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E ele continua no versículo 39, pois para vós outros é a promessa. Ele estava se dirigindo para aquele público naquele momento. Para vossos filhos, ele estava estendendo para a família daquele público. E para todos os que ainda estão longe. Estava falando para toda aquela população da época que não estava ali naquele contexto. Isto é, agora ele está falando para nós. Para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E nós fomos chamados. Nós fomos chamados para a salvação. E essa promessa diz respeito a nós. Buscar o batismo com o Espírito Santo. Se você ainda não é batizado, busque, porque esta promessa diz respeito a todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar.
e nós temos sido chamados para a salvação. Vamos ler em Lucas capítulo 11, versículo 9 e versículo 10, que nos exorta a buscar. Jesus diz: digo isso, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Se você quer receber o dom do Espírito Santo, busque. Busque conforme a orientação do nosso Senhor Jesus. Amém? A evidência bíblica do batismo com o Espírito Santo é o falar em novas línguas, como pode ser extraído das passagens bíblicas abaixo. No dia de Pentecostes, nós encontramos isso em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 3. Línguas repartidas como que de fogo, desceu sobre todos. Em Samaria, em Atos capítulo 8, versículos 14 a 17. Na casa de Cornélio, que era um oficial romano, o Espírito Santo desceu também sobre eles com novas línguas. Na igreja em Éfeso, em Atos capítulo 19, versículo de 1 a 7, nós encontramos também a manifestação de novas línguas como sinal do batismo com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Como desenvolver intimidade com o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa de quem você pode se aproximar e ser preenchido por ele, experimentando uma crescente alegria como uma fonte de água viva para a vida eterna. Querido, desenvolva a intimidade com o Espírito Santo através da leitura da palavra, através de hinos e louvores espirituais, através da sua igreja, da sua congregação, reunindo-se com seus irmãos, através do evangelismo, através da oração, através da sua vida de santidade. Você vai desenvolver intimidade dia a dia com o Espírito Santo de Deus. Nós vamos ouvir um louvor com a cantora Fernanda Brum. Nesse momento, fale com o Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo. Coloque diante dele as suas necessidades e ansiedades. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti.
Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Meu querido aluno, com esta lição, nós completamos o curso de consolidação da fé. E você já pode se matricular na classe do discipulado da nossa escola bíblica dominical. Você pode contar conosco para você se integrar à nova classe, bem como ao corpo da igreja. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.